Festa na Gávea e mais 3 pontos na conta. No dia do aniversário de Felipe Luiz, o Flamengo venceu o Mirassol por 2-1 e garantiu a comemoração perfeita, continuando líder do Brasileirão. Excelente resultado. Mengão, quase campeão do primeiro turno. Talvez seja o melhor elenco não só do Brasil, senão da América. É difícil jogar contra o Flamengo, é difícil pressionar o Flamengo, é difícil marcar o Flamengo. Quando eles juntam muita gente perto da bola, eles têm muita combinação e acaba sendo difícil de marcar tão forte o jogo inteiro devido à saída de pressão deles, né? Acabam juntando muita gente, juntando passe, toque, conseguem achar o lado oposto muito rápido. Isso vai frustrando, vai cansando, por isso é tão difícil. Bom jogo do Flamengo contra o Mirassol, na minha opinião, venceu e convenceu, tá? Em primeiro lugar, para quem é líder do Campeonato Brasileiro, o que interessa de verdade são os 3 pontos, para manter a liderança. Ainda mais num jogo contra um adversário difícil, um adversário que é a grande surpresa desse Campeonato Brasileiro, que está lá no topo da tabela e está jogando bem, que é o Mirassol. E o Flamengo jogou bem. O Flamengo deu alguns moles, como no gol do Mirassol, né? Falha ali na marcação, ficou muito frouxa a marcação depois do 2-0. Mas o Flamengo criou chances. O Flamengo fez os gols e ainda teve mais chances para fazer outros. O Arrascaeta teve chance, o Plata teve chance. Foram algumas chances desse time do Flamengo. E é um Flamengo que decidiu focar no Brasileiro e na Libertadores. O Felipe Luiz deixou isso claro. A saída da Copa do Brasil nunca é positiva, tá? Eu nunca acho a saída de uma competição grande positiva. Mas ela proporciona ao Felipe Luiz a chance de poder descansar e focar nas 2 competições que ele, desde o início do ano, falou que ele focaria. O grande objetivo do Felipe Luiz é o Brasileirão. Ele falou, é o campeonato nacional e depois também ele colocou a Libertadores no mesmo patamar. Bom jogo do Flamengo. Flamengo jogou como líder, se impôs contra um adversário difícil e segue aí na liderança por mais uma rodada. Para o Flamengo, o que interessa? Fazer algumas rodadas de vantagem, já que o Cruzeiro está classificado na Copa do Brasil, ou seja, vai ter uma competição a mais. E o Palmeiras vive numa má fase, vive numa crise, né? O Palmeiras, então o Flamengo pode aproveitar esse momento para tentar se distanciar. Excelente resultado e boa atuação do time do Felipe Luiz, na minha opinião. Boa noite. 40 anos. Chegou. Bom, primeiro dizer que... Eu já não esqueci a tua primeira pergunta, tá vendo? Tá. Ah, ok, boa. Primeiro, Mirassol. Time muito bem treinado, muito bem organizado, nos criou muitas dificuldades para pressionar. É verdade que eu, como treinador, esperava outra, não escalação, senão outra formação na hora para pressionar. Mas os jogadores tentaram se ajustar no meio do primeiro tempo e mesmo assim eles encontravam soluções para as nossas pressões. Isso é porque tudo é muito bem treinado, então eles identificam muito bem essas soluções, os espaços que encontrar, na qual nos gerou muita dificuldade para pressionar. Ao mesmo tempo que eles tentaram propor, que eles tentaram ter a bola em todo momento, tirar a bola da gente, deixaram mais espaços, nos deram mais chances do que os outros adversários, como você bem falou, que vem muitas vezes para se fechar. E, obviamente, nosso time criou muitas chances claras, onde não se converteram todas em gols, né? Então, isso vai muito da postura do adversário. Depois, com o placar, né, no segundo tempo, eles também deram um passo à frente, colocaram mais gente na nossa última linha e... com isso também foi mais difícil defender, mas as chances nossas sempre eram mais claras. E no final fizemos o segundo gol e tomamos um gol aí com descuido, que nos gerou essa sensação de preocupação, né, até o final do jogo, no qual leva ainda mais o nível desse encontro e para vocês verem que não existe coincidência no futebol. Se um time é quinto colocado na 18ª rodada, como é o Mirassol, somente com 2 derrotas é porque o trabalho está sendo muito bem feito. Então, muito mérito do adversário. O Flamengo 2-1 contra o Mirassol. Vamos lá, destaques iniciais, começando contigo, Brelê. Mengão, quase campeão do primeiro turno. Boa noite. Tá quase. Boa noite, Edu. Boa noite, companheiros. Boa noite pro fã de esportes.
O Flamengo tem a chance de superar a campanha de 2019. 2019 terminou o primeiro turno com 42 pontos, agora com um jogo a menos, pode chegar a 43. E é um time que, por mais que tenha enfrentado dificuldades no jogo de hoje, dificuldades esperadas, porque quem imaginou moleza contra o Mirassol está completamente alienado, não percebe que é o time que está em quinto lugar, faz uma grande campanha. E do lado do Flamengo, há um time que é muito sólido, que vem de uma eliminação sim na Copa do Brasil, mas jogando bem, decidida nos pênaltis, contra um grande adversário. E o Flamengo, mais uma vez, provou, atestou o seu favoritismo no Campeonato Brasileiro com essa vitória sobre o Mirassol. Adversário difícil, quebrando uma invencibilidade de 9 jogos e se mostrando muito estável no campeonato. Melhor defesa, o único time que sofreu menos de 10 gols até a essa altura do campeonato, melhor ataque, é um time, melhor mandante do campeonato, é um time que vai bem tanto dentro como fora de casa. Isso tudo mostra como o Flamengo, por mais que tenha tido esse deslize na Copa do Brasil, é um franco favorito para manter essa pegada no segundo turno também. Bom, a gente vai discutir porque a torcida do Flamengo tem uma ala que fala, poxa, mas tinha que ganhar demais, era para dar show com esse time. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, Mirassol, Pedro Ivo Almeida, é um adversário complicado, apenas a terceira derrota do time do interior de São Paulo. Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite, abração a você, Léo, Breiler, Vitor. Sim, porque muito vai se falar do Flamengo, e acho até que o Flamengo teve problemas, mas uma vitória protocolar, digamos. O Flamengo venceu o Mirassol em casa, para quem está falando em superar a campanha de 2019, soa quase como obrigação. Agora é interessante como o Mirassol se comporta, para a gente entender que 28 pontos, se eu não me engano, né? Até aqui, eles não acontecem por acaso. O Mirassol tenta jogar no primeiro tempo, esbarra em limitações que vão acontecer por todo o seu elenco. Volta do intervalo, continua tentando jogar, causa desgaste ao Flamengo. O Flamengo, não é que ele acha, porque não dá para dizer que o Arrascaeta achou um gol. O Arrascaeta, dentro da sua genialidade recuperado, cruza uma bola que acha o Plata, talvez a bola não estivesse entrando por ali antes, para fazer 2-0. Mas era o Mirassol melhor por ali, o Mirassol vai, busca um gol, e o Mirassol obriga o Flamengo a jogar até o fim, buscando o terceiro, para não ficar, sabe, naquele risco do empate. Então, o Mirassol derrotado, mas gera dificuldade o tempo inteiro para um time que tem talvez 10 vezes mais de valor de elenco dentro do Maracanã. E dá pra gente entender, porque é muita gente que para e fala, o Flamengo vai ter dificuldade contra o time que se fecha, uma linha de 5, uma linha de 4, todo mundo vai dar a bola pro Flamengo se fechar. O Mirassol tentou jogar, esbarrou porque Everton Araújo sem bola por ali, marcando muito bem, Alan marcando muito bem, então o Flamengo teve que trabalhar para tirar a bola. Mas é interessante como esse Mirassol contra o Flamengo, fora de casa, não abre mão das suas características. Pode perder do jogo, mas jogou. Não, a minha preocupação maior é que, primeiro, o time seja sólido na fase defensiva, muito sólido. E hoje realmente não tivemos a solidez que eu gosto, né? Já seja por mérito do adversário, mas também por alguns erros nossos que devem ser corrigidos. Eu sei e eles também sabem disso, né? Mas mesmo assim, o adversário chegou e criou muitas chances de bola parada, né? Com escanteios, com faltas, mas chegou. É verdade que chegou muito na nossa área.